Amém, meus irmãos? Nessa noite, então, entrando na nossa palavra, na nossa mensagem, eu quero que você fale o tema da mensagem para a pessoa que está do teu lado. E o tema é no plural mesmo, então fala para mais de uma pessoa. Vocês são sal. Vocês são sal. E isso não é a opinião do pastor Lennon, isso está na Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, onde nós vamos encontrar uma parte de um dos versículos que vai dizer que nós somos o sal da terra. Mas antes, eu quero compartilhar contigo o que gera no coração, talvez, do pastor de vocês, uma mensagem. E essa semana, ao me deparar com algumas notícias boas, como todas as semanas, nos deparamos também com notícias ruins, e eu fui ler algumas coisas sobre estatística de casamentos e divórcios no Brasil. E assim como um pastor que é referência para mim, o pastor Teófilo Hayashi, de São Paulo, o pastor Theo Hayashi, ele sempre chama a atenção da igreja brasileira, ele tem uma voz sobre a nossa nação, e uma influência de São Paulo para o Brasil, assim podemos dizer, e ele chama a atenção de como a igreja tem crescido vertiginosamente no Brasil, a igreja cristã, e mesmo assim, certas coisas que seriam frutos para nós colhermos não acontecem dessa forma. E ele estava falando de outras áreas, e eu que me chamei a atenção, porque as notícias ruins que escutava era a respeito de casamentos em Jaraguá do Sul, casamentos em Joinville, enfim. E aí eu disse: Senhor, por que isso acontece em nosso meio? E eu fui orar, e eu fui dizer: Senhor, eu fui clamar por uma resposta que muito mais, às vezes, do que vinha um balãozinho ou uma nuvenzinha na nossa cabeça, está nas Escrituras. E o Senhor me levou para o texto de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, e você vai entender essa mensagem. Mas antes, eu fui pesquisar IBGE sobre casamento e divórcio no Brasil, e em 2010, o nosso índice era de 977 mil casamentos num ano, e 239 mil divórcios, ou seja, mais ou menos a cada 4 casamentos havia um divórcio, 20 e poucos %, o índice de 2010. E a igreja cristã, como eu disse, ela não para de crescer. Às vezes a gente, eu digo todo mundo, acha legal a ideia que o protestantismo está crescendo no Brasil, o catolicismo sempre foi, sempre será uma religião também cristã, mas cadê os frutos? Quando a gente vê que em 2022, o IBGE foi feito pesquisa em 2022, porque com a pandemia de 2020 não deu para se fazer pesquisa na nação, o índice foi de 970 mil casamentos para 420 mil divórcios entre judiciais e extrajudiciais, e o índice que era de 25% sobe para quase 51%. E a gente se pergunta, por que nós estamos aumentando de quantidade e não estamos crescendo em qualidade? Aonde o Espírito Santo me levou para as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, e eu quero ler com você nessa noite. Pode colocar para nós Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante, da NAA, e diz assim: luz acesa, obrigado, glória a Deus. Para quem está com a Bíblia de papel, pode ler da sua Bíblia. Quem está com a Bíblia de papel, diz amém. Quem vai contar com o telão, diz misericórdia. Todo mundo, né, com a Bíblia e com o telão, amém. Você está duplamente armado, eu entendi. Glória a Deus. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. E aí entra a epígrafe, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, em outras versões, os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
E aqui a gente entra no momento que eu falei para você falar para o irmão: vocês são sal da terra. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar do começo? Não, eu quero começar do final. Eu quero começar do tema da mensagem: vocês são sal da terra. No grego, em outras traduções vai estar vós sois, e do grego a tradução é vocês são o que são. Ou seja, Jesus não está dizendo para os discípulos e para você nessa noite que talvez você seja, que talvez você será, que é possível que talvez, não. Depois que você recebeu a Cristo, você é sal da terra. E eu quero trazer o significado disso, porque as bem-aventuranças nós vamos falar depois, porque o antes faz sentido que falemos assim. O sal, ele tinha dois usos essenciais naquela época. Pode apagar a luz. O primeiro era para dar sabor. E quem aqui já fez qualquer arroz que queimou, sabe que um arrozinho precisa de um sal para dar sabor. Aquele tempo a comida já era usada o sal para dar sabor. Você vai pegando aonde nós queremos chegar com um cristão que é sal, que dá sabor a esse mundo, que é o tempero que precisa ser colocado na nossa sociedade, com a analogia de Cristo para com seus discípulos, chamando eles de sal da terra. Vós sois o sal da terra. O segundo ponto, para quem entende e não é da geração minha, que é a geração da geladeira, do freezer, nós somos a cidade da Consul, da Whirlpool. É fácil nós imaginarmos uma conservação de alimentos aqui em Joinville, mas talvez os nossos avós já contam que antigamente tinha que guardar a carne com sal. A carne seca, uma das melhores carnes que a gente come, ela é guardada e conservada no sal. E eu quero nessa noite trazer para nós o entendimento sobre dar sabor e sobre evitar apodrecimento, sobre inibir que a carne apodreça. O que acontece com uma carne, eu vou usar de exemplo, é a putrefação. A carne gera germes sem sal ou sem freezer, até que os germes comem mais germes da carne. A carne, para quem já viu a cena de uma casa que caiu a energia no final de semana e você chegou na segunda-feira, eu já cheguei nessa cena. É horrível o que acontece com a carne, porque não foi evitado o apodrecimento, não foi evitado que aquela carne se corrompesse. E a analogia de Cristo, ela é muito específica para nós. A analogia de Cristo vai nos levar a entender que nós, como o sal que dá sabor a esse mundo, somos chamados a influenciar nos ambientes, a nós colocarmos o nosso sabor e não receber sabor. Mulheres que estão aqui, homens que fazem um churrasco ou um hambúrguer, você já consegue saber. O sal dá o gosto no hambúrguer. O sal deixa um alface salgado, mas você nunca comeu um sal com gosto de alface. Você nunca comeu um sal com gosto de carne, porque sal não recebe sabor de ninguém. Você já entendeu? Sal dá sabor, sal influencia o alimento, ele não recebe influência. E nós estamos na geração que tem mais influências negativas de todos os tempos. Basta pegarmos os aparelhos que estão em nossos bolsos agora e continuem em nome de Jesus, para que não nos distraia. E a gente começa a receber influência. Essas semanas que estão se passando, você está sendo, como é que é a palavra que eu quero usar? Abarrotado, invadido de mensagens de compra, de consumismo. E a partir de amanhã vai aumentar isso no seu celular, porque criaram um tal de dia americano de Black Friday, que diz para você que você vai comprar as coisas por menos preço. Mas essa é a influência mais tranquila que eu poderia te lembrar, que a gente recebe na internet, na televisão, nas rádios
e nos jornais. Nós somos chamados para ser influência. No nosso escritório, no nosso casamento. Você foi chamado para ser um homem sal na sociedade. O primeiro exemplo que os caras do teu escritório vão ver é você, não é o pastor. É você. A primeira Bíblia que irão ler, virtualmente falando, é o seu testemunho, não é o meu. O chamado de Cristo para depois das bem-aventuranças dizer vocês são o sal da terra, vocês são o que dão sabor nos ambientes que vocês estão. O Dr. Lloyd Jones, num dos seus livros, pergunta: por que nós não vamos direto ao céu quando nos convertemos? Por que continuamos aqui? Porque nós somos os agentes que beneficiam esse mundo com o sal e o tempero que ele precisa. Nós somos o agente de transformação de Cristo nessa terra. Nós, a partir de agora, recebemos a natureza divina e a devemos passar adiante, através da influência do sal. E eu vou te dar mais uma notícia boa. Talvez essa mensagem está parecendo não boa, mas eu quero te dizer que ela é muito boa. Sabe por que ela é muito boa? Porque quem já fez uma feijoada bem grande de 10 quilos, assim, aqueles tachos, quem já fez? Levanta a mão. Tem uma galera aqui, o Rubens faz um monte de comida lá no seu restaurante, em grandes quantidades. Mas eu vou dar um exemplo: para 10 quilos de feijoada, precisa colocar 10 quilos de sal? Não. Pequenas pitadas de sal transformam grandes quantidades de alimentos. O sal é barato. O nosso sal é de graça. Porque a nossa salvação foi conquistada gratuitamente na cruz. Eu e você não fizemos nada a não ser pecar para que Cristo viesse e nos salvasse. Não há mérito nenhum na salvação que Cristo conquistou por nós, mas agora nós somos os agentes que têm a natureza divina, que são o sabor que vai ser canal nessa nação, nessa cidade, na nossa rua, no nosso bairro. É isso que significa ser sal também. O crente está na terra para influenciar opiniões, condutas, posicionamentos e não ser influenciado. É isso que a gente está falando aqui. Mas hoje nós sofremos, infelizmente, influências de ímpios, de gente que é morta espiritualmente. É lá em Isaías 8:19 que o profeta Isaías vai dizer: a favor dos vivos consultarão os mortos. Quem não conheceu Cristo como você está morto em espírito, e não poderia ser uma referência para mim e para você, ou melhor, não deveria. Tem pessoas consultando os mortos. Ao contrário, a igreja influencia através do nosso padrão de família. Por isso que eu falei aqui antes, foi intencional que hoje casou 2 famílias de Joinville, porque tem uma igreja cristã. Não é porque eles acharam bonitinho a ideia, é porque está semeado mensagens, e semeado, e semeado, e semeado, que formar família é melhor do que ser só, como disse Deus em Gênesis 2. É porque tem gente pregando que a família é o plano de Deus para nós. Não só a igreja AME, todas as igrejas cristãs estão apresentando a influência da família. E o que o outro lado diz sobre família? Qual que é a influência que eles estão colocando sobre as nossas crianças e adolescentes? Eu não vou nem falar, irmãos, você já sabe. Conduta ética, profissional, íntegra. Ser cristão vai muito além, meus irmãos, de normas. Nós estamos numa geração, eu falei de estatísticas no começo, que está a geração, na verdade, do decisionismo. As pessoas estão se decidindo por Cristo, mas não estão se transformando, se regenerando. Não é a água do tanque batismal que nos transforma, é o arrependam-se de Mateus 3 de João Batista. A porta de entrada para o reino que João Batista anunciava e dizia: vai vir após mim, é arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se.
e não as 7 chaves para a vitória. Nós somos chamados para uma metanoia de transformação de conduta e de pensamento, de influência para ser sal da terra. E para falar de influência, para falar de pequenos sais que fizeram grandes coisas, assim como a analogia de 10 quilos de feijoada para pitadas de sal, eu quero falar de um avivalista de 1749, John Knox. Ele foi um dos reformadores que fez uma grande diferença num país chamado Escócia. Em 1749, John Knox chega na Escócia e a religião oficial da Escócia era o catolicismo. Poucos anos depois, o parlamento não é só um rei que tem autoridade sozinho, o parlamento é vários, é como se fosse a nossa Câmara de Deputados, muda a religião oficial da Escócia para o protestantismo. John Knox era um homem que transformou uma nação no seu tempo. A rainha da Escócia, Maria Stuart, no seu tempo, disse a seguinte frase: eu temo mais as orações de John Knox do que um exército de 10 mil homens da Inglaterra. Sal da terra, sal da terra. A propriedade do sal mesmo, é 98% cloreto de sódio. Tipo, o sal é sal, não tem nada demais. O sal do Himalaia, rosinha no mercado, tem 2% de diferença, deve ser a cor rosa. Porque eu fui estudar isso um dia, falei para minha esposa, esse negócio, esse sal é R$3,50 e o outro é 35. Você já viu no Google, no mestre Google, que esse sal é 98% um igual ao outro? Só que isso tem um detalhe, isso torna o sal singular, único. Você já foi para um pote branco imaginando pegar açúcar e botou uma pitada de sal na boca? É singular a experiência. Você estava esperando doce, vem salgado. Você é singular, você é único. Você chega em lugares que ninguém chega para ser o sal que Deus espera que você seja. A gente evita apodrecimento na nossa sociedade. A gente é agente de transformação. Ainda ontem, em Balneário Camboriú, nós estávamos num prédio e quando a gente foi sair, aconteceu uma experiência muito triste. A gente tinha aberto o portão e o guarda esqueceu de fechar. E aí 4 meninos entraram de bicicleta no prédio, eles talvez iam roubar alguma coisa, e o porteiro já ficou oriçado, chamou a guarda municipal, fechou o prédio, não deixou mais ninguém sair, e aí daqui a pouco desce aqueles 4 meninos, eu falei, meu Deus do céu, um tinha 11 anos, e eu disse, misericórdia. Só que quando eu tive uma oportunidade, eu falei, queridos, não façam mais essas coisas. Antes da guarda municipal chegar, eu disse, queridos, isso pode custar caro para vocês na maioridade, não vão por esse caminho, não procurem isso, procurem uma igreja nessa cidade. A gente mora em Itapema, procure lá, mas procure uma igreja cristã, em nome de Jesus. Não entreguem os melhores anos das suas vidas para um caminho torto. Chegou a guarda municipal, a gente não deixou eles tratar mal, mas eles foram revistados, enfim, uma situação lamentável. Mas quando a gente tem a oportunidade de ser sal, de falar de Cristo, de direcionar, mesmo que sejam crianças em delitos, para uma igreja local, que a gente direcione, que a gente seja a luz daquela garagem, o sal daquele prédio. Eu conheço gente que teria dado um pau nos moleques. E fala em nome de Cristo. Vocês estão entendendo? Vocês são sal da terra. Restringe o mal, restringe a corrupção. A nossa integridade e fidelidade a Deus inibe pecadores. É isso que sal evita apodrecer. Eu e você conhecemos pessoas que estão apodrecendo, e nós somos o sal que elas precisam. Eu só vou dar mais alguns exemplos, mas o Dr. Martin Luther King foi o homem que lutou contra o racismo nos Estados Unidos. Ele falou, eu tenho um sonho, a frase dele é famosa, I have a dream.
O sonho que um dia negros e brancos não pudessem ser tratados diferente numa sociedade, custou a sua vida, mas ele foi sal naquela nação. Billy Graham, quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham foi um famoso avivalista, morreu há poucos anos, americano, um pastor famosíssimo. Existiam muitos outdoors dele em Londres. A rainha Elizabeth II da Inglaterra pediu para chamar ele no seu gabinete, lá nos palácios, porque ela quis saber o que carregava esse pastor tão famoso na minha cidade. Billy Graham, antes dessa experiência com a rainha, fez a polícia soviética cantar glória e aleluia na época de Gorbachev, debaixo do regime comunista. Espírito Santo, foi o único pastor a pregar na Coreia do Norte e na China comunista, Billy Graham, e na União Soviética. Como não falar de uma pitada de sal que foi Martinho Lutero, um monge que escreveu as 95 teses na igreja de Wittenberg e não fez nada mais, nada menos do que um antes e um depois da igreja cristã na história da modernidade. Em 1527, ele enfrenta uma igreja de mais de 1000 anos, de 11 séculos, e fala: é diferente, sola gratia, sola fide, e vem com as 5 solas da reforma protestante, e transforma o cristianismo mais uma vez. Um homem, uma pitada de sal na terra, e a diferença é transformada. E por fim, para falar de outros homens que foram pitadas de sal, outros homens e mulheres que foram a semente da igreja, no Coliseu, sobre a gestão de Roma, sobre a gestão de Nero, os mártires, quem já viu uma exemplificação do que eu vou falar agora, é o filme Gladiador. Eles eram, mas os gladiadores não eram fortões igual o cara do filme, irmão, eram cristãos como eu e você. Eles eram lançados aos leões na arena do Coliseu, e aí a história, em livro histórico, não está na Bíblia, isso é livro de história mesmo. A história conta que quando eles iam em direções aos leões, cantando glória e aleluia, os leões pulavam na jugular desses cristãos. E a história conta que Nero descia na arena, na areia, para ver, e os cristãos estavam mortos com semblante feliz. E sabe o que acontecia na arquibancada? Pessoas se entregavam a Jesus. Pessoas se constrangiam: quem são esses que morrem felizes em nome de um Cristo que foi ressurreto? Depois, outras experiências históricas vão contar, estão escritas, que esses mesmos heróis da fé oravam e os leões retrocediam e almas se entregavam para Jesus na arquibancada. Sabe o que Nero fez? Nero falou: vamos parar, a gente está matando e eles estão multiplicando. É por isso que a história da igreja perseguida, até alguém no nosso tempo moderno fez uma música muito legal, que é a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Você já ouviu essa música? Ela fala sobre isso. Gente que pagou com a sua própria vida na arena do Coliseu e gerou conversão nas arquibancadas. Eu estou falando que vós sois sal da terra. Gente que se entrega de verdade para Cristo e não abre mão da influência que carrega para receber influência externa, para receber o gosto que o sal não recebe. Os moravianos, o avivamento da Morávia, eu falo, nossa, eu amo esse avivamento. Estude o avivamento moraviano, sob a liderança de Ludwig von Zinzendorf, em 1727, aquela igreja numa cidade de 40 habitantes, 24 crentes, tomam uma decisão, eles vão enviar missionários, e alguns deles são vendidos, aceitam ser vendidos como escravo, topam, não, eu vou ser vendido como escravo para a África, para ser os primeiros pregadores cristãos na África. O cristianismo entra na África por causa de um avivamento de uma cidade de Herrnhut, na Alemanha, que tinha 40 habitantes. Pequenas pitadas de sal, Deus faz grandes coisas. As bem-aventuranças são conhecidas também, como alguns teólogos gostam de falar, da cartilha do reino. Assim como nós temos os 10 mandamentos da lei de Moisés, a lei mosaica,
Os teólogos gostam de afirmar que as bem-aventuranças seriam as leis do reino. É Jesus que o evangelista Mateus apresenta Jesus como o rei. O evangelista Mateus não apresenta ele como o rei de Israel, como um rei dos judeus ou um rei político. O evangelista Mateus apresenta ele como o rei do reino dos céus, como o rei do reino de Deus, que é o que ele é. E a cartilha é as bem-aventuranças. E nesse momento, para mim e para você que somos sal da terra, eu quero compartilhar com vocês, igreja, qual que é a verdadeira felicidade que Cristo propõe nas bem-aventuranças. Porque bem-aventurados significa felizes são. Quem não quer ser feliz? É o que eu e você procuramos. Jesus diz que feliz é o pobre de espírito em primeiro lugar, e não a pessoa autossuficiente. E olha, já ficou antagônico com o nosso tempo. As influências que nós recebemos é sobre sermos autossuficientes. Você, é tudo sobre você, e não sei o que, e você pode, você dá conta, e você... Quando na verdade a palavra vai dizer que o pobre de espírito, ele está sempre na dependência de Cristo. Ele está, ainda que ele seja dono das melhores esquinas de Joinville, e um monte de sala comercial, e um monte de terreno e prédio, ele está dizendo, não, eu sou pobre de espírito, porque o que eu tenho eu não mereço, o que eu tenho foi Deus que me deu, Ele me deu o que eu preciso, eu vou viver mais um dia, porque o que eu preciso Deus já supriu. Eu não estou falando sobre ser preguiçoso, eu não estou falando sobre não trabalhar, eu estou falando sobre se agradar com aquilo que tem, com aquilo que Deus já deu, com aquilo que Deus já fez. O pobre de espírito conecta com a mensagem esvazie-se que foi pregada aqui. Ele não busca autossuficiência, arrogância. Ele sabe que tudo vem do céu para si. Bem-aventurado é o que chora. E essa pode ser confundida como alguma das atitudes do seu pastor. É fácil chorar, mas não é o choro de quem vê uma novela ou um filme e morre o seu personagem favorito e você fica triste. Não. Na cena que eu narrei para você ontem, eu saí com meu carro e eu chorei por aquelas crianças. É gente que chora pela corrupção da humanidade, e eu fiquei me questionando, de Balneário Camboriú até em casa, o que está acontecendo com a nossa sociedade, que tem criança de 11 anos invadindo prédio, dentro do estado que se diz o mais seguro do Brasil. Pela corrupção que está entrando nas nossas crianças, por isso eu choro. Por isso você deve chorar, deve te incomodar, causar um abismo dentro de você de incômodo. Felizes são os que choram. Isaías 6 vai dizer, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei Jesus. Chora aquele que reconhece a própria corrupção, o próprio delito, não do irmão. O do irmão às vezes a gente nem chora, a gente dança em cima, né? Mas chora pela sua insuficiência, por perceber que não é bom, mas com Cristo é ótimo, com Cristo é excelente. Bem-aventurado é o manso, aquele que abre mão dos seus direitos, não o valente que entra em todas as disputas, que quer ser o melhor, para dizer com a bandeira da meritocracia, que é o tal. Mansidão não vai falar só de ser bonzinho, mansidão vai falar de não entrar em disputas, de colocar o outro em primeiro, de nós como cristãos, que em detrimento de mim, que cresça o outro. Conecta com Filipenses. Os que têm fome e sede de poder, não, a marca do crente é os que têm fome e sede de justiça. Não é luxo, fama que a gente busca Deus, o seu Espírito, santidade, fome de vir à igreja, fome de vir na vigília. Não preciso mais ver o Instagram, esse prédio não sai do lugar. Estão comigo?
Não precisa, ei, vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto. Crente que é sal da terra tem fome e sede pela palavra. É o que Jesus está falando no sermão para os seus discípulos. Eu quero ser discípulo. Quando eu estou longe, eu tenho saudade daqui. De verdade. Fico com inveja de quem está na igreja e eu não estou. Inveja santa, amém? Inveja saudável, olha só, ele está lá, eu não estou, não fui, perdi. Fome, fome. Os misericordiosos são os sensíveis à necessidade alheia. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Ser misericordioso e chorar como eu choro é fácil, mas a misericórdia da bem-aventurança vai falar de pessoas que não só têm misericórdia, mas buscam para aliviar o peso do outro. Vai falar de você, igreja AME, que ajuda a sustentar a Amicidade, que prestamos contas há 1 ou 2 semanas atrás. Nós sustentamos a cada semestre 70 famílias diferentes que a prefeitura, as autoridades da cidade apresentam para nós em situação de vulnerabilidade social. A gente não pergunta para a prefeitura se o cara é mais legal, se o cara é do bem, se o cara tem passagem ou não tem. A gente faz o bem sem olhar a quem, do jeito que Jesus faria. Misericordioso tem misericórdia, mas trabalha para aliviá-la. Jesus na multiplicação dos pães, para quem acha que foi um evento espetaculoso, para que o nome de Jesus fosse exaltado como um Jesus de milagres, ele fala da seguinte forma, no milagre da transformação dos pães e peixes. Ele alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, ele fala, eles estão aqui há mais de 3 dias, vamos tratá-los para que eles não desfaleçam no caminho, para que ele não despedisse, as pessoas fossem embora com fome e desfalecesse, talvez até caísse, desmaiasse na viagem, embora. Jesus tem misericórdia, mas ele faz algo a respeito. Ele coloca comida no estômago das pessoas que ele estava pregando. Ele é o exemplo máximo sempre. Jesus diz: bem-aventurado é o pacificador, que não apenas evita contendas, mas busca apaziguar ânimos exaltados. Tem 2 características de pacificador. Eu e você somos chamados como sal da terra para promover paz onde ela não existe, e aonde a paz existe a gente não atrapalha, amém? Se só manter sem confusão já está ótimo. Olha só, os caras nem brigam, o que você vai falar? Mas do que eu experimentei em alguns lugares, não em Joinville, jamais. Mas é que quando o pau começa a quebrar, o crente é o primeiro a entrar na roda. É isso aí mesmo, e é pior. Você não sabe você não sabe o que eu conheci dele. Você não sabe o que ele fez comigo. Eu já fiz isso, irmão. A gente cai rapidamente num lugar de, ao invés de pacificador, ser o primeiro agente de confusão e discórdia. Promove a paz onde ela não está e faz permanecer onde ela está. Também é pacificador aquele que reconcilia pecadores com Deus, aquele que não perde uma oportunidade. Está perdido, vem para a igreja. Você acha que está encontrado, vem para a igreja. Você se acha bom, vem para a igreja. Vem para a vigília comigo, vem para o culto de homens comigo, vem para o culto de mulheres comigo. Pega aquela que você está achando apodrecida e traz para o sal, traz para a presença do sal, traz onde tem mais sal. Bem-aventurado é o puro e o limpo de coração. O limpo de coração vem do grego, da purificação do metal. O ouro, para quem entende de ouro, o Brunão está aqui. Ele vem cheio de metais no meio, e ele passa pelo fogo, ele passa por processos. Esse que eu e você passamos, processos, para gerar um ouro puro, um ouro genuíno. Deus não está te colocando para te punir, Deus está gerando um testemunho através dos processos que você passa. Depois disso vira ouro, ouro que brilha, que dá testemunho, que conta para as pessoas o processo e diz: eu venci. Inclusive Jesus falou: no mundo tereis aflições, eu tive.
mas eu tive bom ânimo, porque eu fui sal nessa terra. E oitavo, lembrando todos os outros 7 que eu falei antes, você vai pegar a ordem depois, e o capítulo 5 de Mateus vai ser estudado por toda a nossa semana, amém? Se você fizer as 7 bem-aventuranças anteriores, vai acontecer a oitava com você. Versículo 11. Coloca para nós aí. 5:11. Você está sendo pacificador? Você está sendo manso? Você está reconciliando pecadores com Deus? Você está sendo generoso? Você está ajudando na igreja de Cristo e no trabalho social? Você está fazendo tudo isso? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Quando você estiver incomodando a sociedade, a transformá-la ela a tal ponto, não vão te achar legal, vão te perseguir, vão falar mal de você, vão questionar que você foi para essa igreja. Eu conheço testemunho de irmãos aqui, que quando estavam desviados, estavam no mundo, perdidaço, o pai e a mãe não falavam nada. O cara está na igreja, ele, a mulher, os filhos, está tudo bem, ele conta para mim testemunhos maravilhosos. O pai e a mãe não convertidos estão cutucando. Você vai levar essas coisas para a igreja? Isso aí você vai dar na igreja também? Mas essa tua igreja contou para mim. Eu falei, não entende, quer ser generoso, pastor. Vontade de dizer, vai fazer oferta domingo. Estão comigo? Quando você menos espera, você está fazendo bastante coisa certa, aí você pensa assim, agora vai vir alguém me dar uma medalha, um troféu, um parabéns, um like. Vem perseguição ainda, vem questionamento, por que você faz isso? Mas por quê? Você era tão bom estragando tudo, você era tão bom ajudando a apodrecer o mundo. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Coloca João 15:18 para nós. João 15:18. É outro texto. João 15:18. Se o mundo odeia vocês, saibam, antes de odiar vocês, odiou a mim. Jesus avisou, Jesus nos preparou. Se vocês fossem o mundo, se vocês fossem não sal, o mundo amaria o que era seu. Vocês seriam amados, vocês seriam idolatrados, vocês seriam mais famosos, vocês seriam mais populares. É isso que o evangelista João está falando. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Ele escolheu você. Por isso que ele diz, vós sois sal. É para fazer a diferença, é para dar sabor. E se for para ser impopular, seremos, amém? Por fim, eu falei de tantos nomes como John Knox, Martinho Lutero, Martin Luther King. Mas eu quero falar para você na celebração especial da família, da AME, que é um pai santo, que vai ser a pitada de sal que precisa na sociedade. É uma mãe santa, santidade bíblica, que vai transformar um lar. É um casal restaurado, que vai ser a pitada de sal que falta na tua rua. É esse teu filho, tão bem iluminado, tão bem assessorado por pais. Eu assisti essa semana o filho de um pastor que morreu, falando no velório do pai, ele era a melhor direção que eu tinha. Pediram para eu fazer terapia, mas o meu pai era melhor que os terapeutas, e agora eu o perdi. Você tem a capacidade de ser esse pai.
Você tem a capacidade de ser essa mãe, que o seu filho não quer consultar mais ninguém. Você é a direção cristã que ele mais quer e ele mais vai ouvir. Uma família santa tem um poder inestimável. Uma família que é sal, só dentro da sua casa, ela já transforma toda uma sociedade. Por fim, eu quero te convidar, a igreja AME. Fica de pé nesse lugar. Eu esqueci de um versículo que chamou muita atenção e eu quero falar. Jesus disse em Lucas 26, ai de vós quando falarem bem de vocês no mundo. Jesus era muito massa. Jesus era muito top. Ai de vós quando falarem bem de vocês. A conclusão dessa noite, eu quero que você curva a sua cabeça, reflita comigo. Se você tem andado do modo digno desse reino, se nós temos vivido de modo compatível, como sais da terra, para assentar em tronos que Jesus nos chamou, se nós temos resplandecido de fato a glória de Deus nos ambientes que Ele nos colocou. Seu coração está vazio de vaidade, está sedento e com fome e sede das coisas do céu. Você já abriu mão de tudo mesmo para se derramar aos pés de Cristo? No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos em méritos, os donos da meritocracia, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada, mas os publicanos e as prostitutas, o refúgio da sociedade, que sabiam que eram pobres de espírito, que não tinham nada para oferecer. Tudo que eles podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus.